Olá, ouvintes do NBW, eu sou Isadora Tálamo e estou novamente aqui com a série sobre renovação política. Desde que a gente começou essa série, algumas coisas mudaram. A Tabata Amaral, que foi o primeiro episódio que a gente lançou, ela confirmou a pré-candidatura dela como deputada federal pelo PDT. O Ciro, até tem um discurso do Ciro bem amoroso, né, quando ela confirmou a candidatura dela. A Juliana Cardoso, que era pré-candidata quando a gente conversou, ela teve a candidatura dela homologada, ela é candidata pelo PR. E hoje eu converso com o Fábio Osterman. O Fábio é do Partido Novo, quando eu conversei com ele, ele era pré-candidato a deputado estadual, mas ele também teve a candidatura dele homologada. Ele foi candidato a prefeito de Porto Alegre em 2016 pelo PSL. Ele é uma liderança dos Livres e foi coordenador do MBL. Esse é o último episódio da série sobre renovação política e eu queria agradecer a todos que ouviram os episódios e mandaram os comentários. A intenção da série era conversar com diversos partidos, diversas pessoas que têm a bandeira da renovação política, mas as posições aqui defendidas pelos entrevistados não refletem necessariamente a posição política dos integrantes do podcast. Obrigada e até a próxima. Fábio, para começar eu queria te perguntar por que você fundou o MBL? Qual que eram os seus anseios naquele momento? O que você buscava? Se era só o impeachment ou se você já pensava em algo mais, em se envolver com a política naquele momento? Bom, tudo bem, Isadora? É um prazer estar falando contigo e com todos os ouvintes do podcast. Quando eu fundei o MBL, ainda em 2013, o movimento foi constituído como uma... Enfim, a gente nem pensava em impeachment ainda, mas a gente pensava em criar as bases de um movimento que possibilitasse que as pessoas como nós, insatisfeitos com os rumos do governo, insatisfeitos com a forma como a participação política se dá na sociedade, pudessem ter um meio para veicular essa insatisfação e que fosse um meio propositivo, né? Então a gente participou em algumas cidades do Brasil já em 2013 das manifestações ali na esteira de junho de 2013 e depois voltamos mais à ativa após as eleições de 2014, já como um movimento de oposição ao governo Dilma Rousseff, que conforme foram passando os meses, nós criamos convicção a respeito da necessidade de se pedir o impeachment dela, né? Então, mas o movimento não foi criado somente para isso, o movimento foi criado para ser uma vanguarda liberal de defesa das ideias liberais, ou seja, um conjunto de ideias que se afaste tanto da direita tradicional quanto da esquerda tradicional. Eu permaneci no grupo, na liderança do grupo, até o final de 2015, quando eu optei por deixar, devido a algumas discordâncias e insatisfações que eu tinha, mas também por acreditar que aquela época, hoje o impeachment ainda não havia sido concretizado, ainda havia uma importância para o movimento. Eu resolvi sair e seguir meu caminho, seguir minha vida acadêmica. Eu sou professor universitário, e acabei deixando o MBL naquela época, né? E desde então, infelizmente, o MBL acabou tomando um rumo do qual eu discordo muito, um rumo que se uniu enfim, a pautas reacionárias, a uma oposição, enfim, que parece motivada muito mais por circunstâncias de curto prazo e interesses pessoais de lideranças do que com base em valores. Então, enfim, eu, de certa maneira, lamento, ainda que, obviamente, eu não me arrependa de ter criado o MBL, e, obviamente, não tenho nenhuma responsabilidade pelos rumos que o movimento tomou após a minha saída, mas eu sigo fazendo a minha parte no campo das ideias, tentando trazer as ideias liberais para a arena política de forma coerente, sem, enfim, me pautar, seja pela esquerda radical ou pela direita radical, tentando trazer o liberalismo como um ideário autônomo e que pode trazer melhorias propositivas para o futuro do país. E para se envolver mais com a política, digamos, você se filiou ao PSL e concorreu a uma eleição muito importante, uma capital muito importante, que foi de Porto Alegre. Como que quando você se filiou ao PSL, que, digamos, um partido já constituído, você com ideias novas, digamos, uma política nova, talvez uma política nova no sentido não do discurso, mas no sentido de tentar implementar uma política nova. Como que você viu essa sua filiação? Qual foi a sua experiência com o PSL? Então, como que foi você se juntar, se filiar a um partido que já existia e tentar fazer uma política nova dentro desse partido?
Bom, a minha entrada no PSL se deu dentro de um contexto muito específico. Na época, na verdade, eu já havia sido do Novo. Eu fui fundador do Novo aqui no Rio Grande do Sul. Mas acabei e fui coordenador estadual do Novo durante todo o período de coleta de assinaturas, registro do partido aqui no Rio Grande do Sul. Acabei deixando a liderança porque fui morar em São Paulo. E acabei me afastando um pouco do dia a dia do partido e acabei nem me filiando ao Novo quando ele foi registrado em setembro de 2015. Quando eu estava me dedicando à minha vida acadêmica, lecionando na cidade de São Paulo, eu recebi o convite para ajudar num projeto muito ambicioso de renovação, que na verdade era uma reestruturação profunda das bases, não só ideológicas do PSL, mas também da própria governança e organização do partido. Então eu fui convidado para assumir a direção executiva da Fundação Educacional do PSL no final de 2015, em dezembro de 2015, e acabei assumindo esse desafio, e a partir dali começamos a construir o Livres, o movimento de renovação do PSL, que veio para, enfim, virar o partido do avesso, de certa maneira, para transformá-lo num partido liberal, num partido onde as bases participassem e que fizesse com que o partido rompesse com seu histórico de partido de caciques, partido fisiológico, partido que em cada estado é uma realidade diferente. Mas esse processo ele durou aí cerca de 2 anos, portanto, né? Começamos em dezembro de 2015 e terminou agora em janeiro de 2018, porque, enfim, quando estávamos prestes a realmente tomar o controle do partido, já tínhamos aí 12 diretórios estaduais, participação ativa na gestão partidária, controle sobre a Fundação Educacional, etc. Houve, enfim, um acerto por debaixo dos panos do presidente do partido com o deputado Jair Bolsonaro, que, de certa maneira, entregou-lhe o partido de porteira fechada, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, para que ele pudesse fazer o que bem entendesse e assumisse o controle do partido. E, obviamente, as ideias do deputado Bolsonaro são totalmente incompatíveis com a nossa ideia e aí as ideias liberais sobre as quais a gente construiu nossa atuação, né? Então, deixamos o partido em massa. Enfim, houve um processo de desfiliação em massa. Todos os diretórios estaduais que estavam sob a liderança do Livres saíram, e estados do Brasil afora, as lideranças seguiram caminhos de acordo com as circunstâncias políticas do seu estado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, fomos para o Partido Novo, né, onde hoje eu sou filiado e sou pré-candidato a deputado estadual, e deixamos para trás o PSL. Mas, claro, foi um período de grande aprendizado, tivemos diversas conquistas, conseguimos construir um discurso liberal coerente que se comunicasse com setores variados, que antes o liberalismo no Brasil tinha dificuldades, e hoje a gente está no Livres. O Livres segue existindo, só que agora como um movimento suprapartidário, e a gente está reestruturando o Livres para que ele possa atuar como uma instituição de formação de lideranças públicas e também na disseminação do ideário liberal conforme a gente o concebe. Tanto que eu vi que uma das suas propostas, enquanto candidato à Prefeitura de Porto Alegre, era enxugar a máquina da Prefeitura, né? Você queria reduzir, acho que, 34 secretarias para 6 secretarias. E eu achei interessante eu vi alguns dos seus relatos, como foi participar de uma campanha sendo um partido nanico e não se entregando as alianças que se espera de um partido nanico quando em época de eleição. Então, isso foi um grande desafio para você, tentar montar a sua campanha tendo um partido nanico por trás, talvez não muito dinheiro, e mesmo assim você não querendo fazer alianças políticas da maneira que se faz e com ideias liberais dessa forma. Foi um desafio para você? Sem dúvidas, foi, enfim, um desafio monumental. Eu obviamente sabia que não seria fácil, mas certamente eu não sabia que seria tão difícil e tão complexo, desde a montagem da equipe até a captação de recursos, até a gestão da própria agenda, né? Porque a agenda de uma candidatura à prefeitura de uma cidade do tamanho de Porto Alegre, ela acaba, enfim, conduzindo o candidato por conta própria, né? Porque tem muitos
eventos com associações, instituições, tem muitos debates, compromissos com a imprensa, o que foi ótimo para mim, porque possibilitou que eu levasse as minhas ideias mais longe, muitas vezes para pessoas que não teriam um contato direto. Pude conhecer muita gente legal nesse processo, pude ter uma experiência que, enfim, poucas pessoas têm a oportunidade de ter, né, que é estar disputando uma candidatura à prefeitura de uma grande cidade. Demandou também uma grande preparação da minha parte, por mais que eu não tenha tido muito tempo para me preparar especificamente para esse desafio. De certa maneira, eu vinha me preparando para isso faz tempo, por meio da minha trajetória acadêmica e das minhas escolhas pessoais. Então foi uma experiência muito gratificante, no final das contas. E agora voltando para o Partido Novo, que agora é onde você está, que você mencionou que vai ser pré-candidato a deputado estadual. E eu queria te perguntar se você acha que a renovação política depende de novos partidos. Se ela depende de novos partidos e os partidos que já existem realmente não serão a base de uma renovação política que a gente precisa no Brasil. Eu acho que a renovação política vai ter que passar pelos partidos tradicionais, porque afinal são eles que dão, enfim, são eles que escolhem a música debaixo da qual nós dançamos. Mas eu sou cada vez mais cético em relação à capacidade desses partidos em puxarem a renovação política. Acho que é mais provável que eles sejam puxados. Uhum. Também pela nossa vivência recente em um partido tradicional, mas eu fiquei ainda mais convencido da necessidade de a gente ter projetos que não sejam tão tocados por vícios de origem, né, como era o caso do PSL. E o melhor exemplo de um projeto que não tenha isso é o Partido Novo, que é um partido constituído por pessoas de fora da política, insatisfeitas com os rumos da nossa política, e concluíram que precisavam construir um novo partido para partir de um ponto que não fosse, como eu disse, determinado por esses vícios de origem que praticamente todos os partidos da política tradicional trazem consigo. Não estou dizendo que o Novo sozinho e por si só é a salvação da política brasileira. Acho que a salvação da política brasileira, na verdade, não existe, né? Uma medida ou um fato que vai salvar a política brasileira. A coisa que vai fazer que a política brasileira evolua, de fato, é uma mudança na percepção da sociedade sobre o papel do Estado, do governo, e o papel da política nas nossas vidas. Enquanto a gente tiver, enfim, uma população que espera o impossível da política e dos políticos, somente aqueles que estão dispostos a contar as maiores e mais deslavadas mentiras vão obter êxito em larga escala, né? Então, acho que a gente precisa rever, a partir das bases culturais da nossa sociedade, a nossa própria relação com o Estado, entender que a gente deve demandar do governo segurança, liberdade, saúde e educação básicas, infraestrutura básica, uma efetiva administração da justiça, e permitir que a sociedade se organize o máximo possível por conta própria, resolvendo problemas públicos de forma privada e tentando envolver o mínimo possível, o mínimo necessário, a atuação política. E eu acho, e essa é uma das pautas mais importantes do Partido Novo, porque é o liberalismo econômico. Sem dúvidas, sem dúvidas. O Estado brasileiro hoje ele é excessivamente intrusivo. Ele se mete em áreas que não deveria se meter. O governo federal aí tem controle sobre mais de 200 de empresas estatais Brasil afora, sem mencionar indiretamente por meio do BNDES. E eu acho que a gente precisa rever isso urgentemente, né? Porque isso não só é um fomento à corrupção, como também limita a capacidade gerencial do Estado, limita a capacidade do Estado entregar aquilo que é fundamental, como eu disse, a segurança, a administração da justiça, uma saúde e educação básicas, e acaba gerando uma descrença no próprio processo político, né? Que acaba dando espaço, muitas vezes, para a emergência de estados paralelos, como vem sendo o caso em diversas partes do Brasil. O Estado brasileiro foi crescendo, em diversos casos, sob uma justificativa até, enfim, bem intencionada de ocupar espaços que o mercado brasileiro não estaria preparado, né, como foi, por exemplo, o que deu ensejo à criação do BNDES,
mas o que se vê é que, enfim, acabou virando um monstro paquidérmico grande demais e pesado demais para fazer qualquer coisa e para que a sociedade brasileira consiga suportar também. E o mercado financeiro brasileiro ele é muito controlado pelo Estado. Você acha que é por isso que os principais fundadores do Partido Novo vieram do mercado financeiro? O Partido Novo foi criado por 181 pessoas de 35 áreas diferentes da economia, né? Claro que, enfim, o principal líder e fundador é o João Amoedo, que construiu sua carreira como executivo de finanças no setor bancário, mas eu acho que isso, enfim, o Novo acabou reunindo pessoas que, enfim, foram impactadas de maneiras diferentes pela intervenção estatal e perceberam que mais do que buscar privilégios setoriais, como fazem boa parte, infelizmente, como faz boa parte do empresariado brasileiro, ou seja, conseguir regalias para o seu setor específico, perceberam que era essencial se concretizar mudanças em larga escala, ou seja, mudanças que sejam isonômicas para todos os brasileiros, para que para que a gente possa quebrar esse ciclo realmente de cada grupo de interesse puxa para o seu lado e que acaba gerando mais incentivos para a ação de grupos de interesses e menos incentivos para a ação coletiva, realmente. E uma das bandeiras do Partido Novo é que vocês são contra o fundo partidário. E eu não sei se vocês são contra o fundo eleitoral, mas eu acho que vocês são a favor da doação, da possibilidade de empresas, do CNPJ, fazer doações para os partidos. Somos favoráveis à possibilidade de doação via pessoa jurídica. A gente acredita que o grande problema não são as doações de pessoas jurídicas, mas sim essa rede de dificuldades que a política cria e que acaba gerando, obviamente, um incentivo para que empresários e pessoas físicas comprem facilidades. A gente acredita que esses problemas que vêm acontecendo seriam resolvidos se a gente tivesse uma maior transparência e um maior controle social, e não simplesmente pela proibição, porque a proibição ela não acaba com a interferência privada na política. Ela basicamente joga para a clandestinidade. Acho que é irreal acreditar que esses bilhões de reais que entraram pela porta da frente legalmente em 2014 vão simplesmente deixar de entrar nesse ano. O que deve acontecer em boa parte das candidaturas, enfim, obviamente não vão acontecer dentro do Partido Novo, porque o Novo tem um controle interno fortíssimo em relação a isso, e a gente se pauta pelo respeito à lei, concordando com ela ou não, mas vai acontecer em boa parte das campanhas majoritárias dos principais candidatos, vai acontecer Caixa 2, porque esse dinheiro que entrava pela porta da frente vai seguir entrando, mas dessa vez ele vai ter que entrar pela frestinha debaixo da porta, pela janela, pela porta dos fundos, e por aí vai. E, sinceramente, eu não saberia qual seria a solução para acabar com o Caixa 2, porque eu acho que vai ter de qualquer forma. Eu acho que realmente é o que você falou, seria uma opção do próprio partido em seguir a regra e não aceitar isso. Mas você vê, os doadores, por exemplo, na última eleição, as empresas doadoras, basicamente elas se repetem, independente do partido, elas se repetem, principalmente pelos partidos mais fortes, porque elas esperam que isso se reverta em favores quando alguém estiver lá. Então, se é o partido PT, se é o PSDB, essas empresas fazem doações grandes, porque elas esperam uma contrapartida quando e se esses partidos estiverem no poder. Então, eu não sei qual seria a solução, mas também a gente teve a experiência da doação legal por empresas, e essa não foi uma solução muito boa, não foi uma saída muito boa. Não foi porque o Estado brasileiro hoje ele traz consigo a possibilidade de definir o sucesso ou o fracasso de empresas. Acho que o problema está na origem, o problema está nessa autoridade que se dá para a política e para a intervenção estatal de definir quem ganha e quem perde no processo de mercado. E isso acaba forçando, de certa maneira, claro que, enfim, cada um deve ser responsabilizado pelos seus crimes e pelas suas ações, mas isso, de certa maneira, acaba forçando as grandes empresas a participarem do jogo, né, e buscarem manipular para o seu lado o processo de mercado, por meio da política. Quando o empreendedorismo político é mais barato do que o empreendedorismo de mercado, é óbvio que os atores vão escolher esse tipo de empreendedorismo.
Eu acho que o processo de prévias de nenhum partido é muito claro. Ele não é um processo que nós, como eleitores, temos acesso. Não, eu acho que não tem uma transparência nesse processo todo. E eu queria saber se você acha que a renovação política, ela também depende da transparência nesse processo. Olha, eu acho que os partidos políticos brasileiros, eles são, enfim, primeiro que eles foram constituídos, boa parte deles, pelas motivações erradas. Uma boa parte dos partidos foram constituídos basicamente para poder usufruir de benesses como o fundo partidário, agora o fundo eleitoral, para poder negociar legendas em nível regional e até em nível nacional. E isso dá muita grana, obviamente. Eu fui presidente estadual de um partido político, o PSL no caso, por cerca de 1 ano e meio. E nesse período eu aprendi muito sobre como funciona a política tradicional, não porque nós nos envolvêssemos em esquemas escusos, mas sim porque esquemas escusos chegavam ao nosso conhecimento, né? Seja por pessoas que sugeriam a possibilidade de negociar cargos pelo apoio do nosso partido, ou seja, enfim, por trafegar por esse meio de partidos tradicionais, né? Então, os partidos políticos brasileiros, eles são instituições pouco abertas ao controle público. Eu acho que é incompatível com o financiamento público, mas eu acho que simplesmente se eles se tornassem e fossem tratados como instituições privadas, a gente teria uma melhoria nesse aspecto, né? Porque quem é que doaria dinheiro realmente para uma instituição, por exemplo, como tem partido político aí que tem helicóptero? Quem é que doaria dinheiro para uma instituição que gasta milhares de reais com jantares e almoços de líderes partidários, né? Eu imagino que poucas pessoas. Então eu acho que se a gente tivesse essa, digamos, privatização dos partidos políticos, que é para que eles fossem tratados realmente como aquilo que eles são, associações, enfim, de pessoas que se reúnem em torno de ideias e propósitos, isso traria uma maior abertura, traria uma melhor competição entre os partidos e tiraria essas lideranças corruptas, ou pelo menos boa parte das lideranças corruptas que estragam a nossa política dessa posição de poder que elas têm. E você, então, teve essa experiência, né, com o partido tradicional, e você viu tudo isso acontecer. Você ainda acredita que é possível, então, fazer uma política totalmente 100% honesta e 100% transparente, limpa e 100%? Como eu disse antes, eu acho que isso vai depender muito mais da sociedade do que da política. Porque os agentes políticos, eles são, como qualquer um de nós, indivíduos racionais que respondem aos incentivos que são dados a eles, né? Se o incentivo que for dado a eles pode fazer o que quiser, não vai ter nenhum controle, o que a gente vai ter é isso hoje. E é essencialmente o que se tem hoje. Não existe um controle muito débil por parte do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral sobre a atuação dos partidos. Não existe realmente uma cobrança por transparência. A gente tem partidos políticos presididos por condenados, por réus, por ex-presidiários. Enfim, isso é um problema muito sério, né? Mas, de certa maneira, isso só acontece porque a sociedade brasileira tolera isso. Então, acho que quanto mais intolerantes nós formos com esse tipo de situação, acho que mais perto a gente vai estar de resolver esses problemas. Queria saber o que você espera. As próximas eleições ainda é um cenário muito obscuro. O que você espera? O que você espera do debate o debate para as próximas eleições de outubro? Olha, eu espero, infelizmente, um debate muito pobre de ideias e propostas do Brasil. Não que eu gostaria que isso acontecesse, mas eu vislumbro a possibilidade disso acontecer. É um debate marcado por essa polarização pobre, radical e exacerbada, que não é uma polarização baseada em valores e ideias, mas sim em relação a posições, né? Uma polarização muito mais marcada pelo anti do que pelo pró. Então, enfim, eu tenho baixíssimas expectativas em relação à eleição presidencial em especial. Mas eu acho que para as eleições proporcionais, ou seja, para a eleição para deputado federal e deputado estadual, a gente tem chances razoáveis de promover um certo nível de renovação esse ano. Mas, claro, vai depender
enfim, da nossa organização, da nossa mobilização, da nossa capacidade de mostrar para a sociedade que sim, existe gente querendo fazer algo diferente, existem partidos com práticas diferentes, e se a gente não participar, se a gente não se envolver com a política, a coisa só vai realmente piorar, né? Então acho que a gente tem que seguir esses caminhos de forma a construir realmente uma alternativa e mostrar que existe uma alternativa a isso que está aí. E você é pré-candidato, de novo, pré-candidato a deputado estadual. E se você entrar, como que você... Quais seriam as suas, digamos, as suas cláusulas pétreas? O que você não aceitaria de maneira nenhuma? Que projeto você não aceitaria de maneira nenhuma apoiar? Quais são as pautas que você não apoiaria de maneira nenhuma? Mesmo sabendo que que ainda vai permanecer durante várias eleições, durante vários anos, esse modelo tradicional de se fazer aliança no Brasil, esse modelo velho e tradicional. Talvez você seja também um agente de mudança disso, mas você vai ter que lidar com essa velha política. E como você acha que você vai conseguir fazer isso, e qual seria a sua posição? Bom, acho que a própria trajetória que eu tenho construído tem já criado, de certa maneira, os incentivos para que quando eu chegar lá eu seja uma pessoa que não vai receber propostas indecorosas, né? Até porque, enfim, os meus pares já sabem dos meus princípios e das minhas convicções, mas, enfim, um diferencial não só da minha futura atuação como deputado, mas também dos membros do meu partido, é que a gente não vai negociar posições por cargos ou por benesses. A gente vai escolher nosso lado baseado nos nossos princípios, nas ideias e valores que a gente vem defendendo. Diferente da maioria dos partidos e dos políticos atuais, né, que acabam fazendo o contrário, né? Eu costumo dizer que a diferença entre pessoas que têm lado e pessoas que têm princípio é que as pessoas que têm lado, elas escolhem seus princípios a partir do lado que elas escolhem tomar numa questão, enquanto que aqueles que têm princípio escolhem o seu lado a partir dos seus princípios, independente se isso for ser a favor ou contra o governo da vez. Acho que no Brasil a gente tem sido vítima, infelizmente, de uma mentalidade que diz que não, se for o meu governo, eu voto a favor de tudo. Se for o governo do outro, eu voto contra tudo para tentar atrapalhar e tentar fazer com que a gente chegue mais fácil no poder na próxima eleição. Acho que isso atrapalha muito. Isso atrapalha a concretização de projetos de políticas públicas que poderiam mudar a vida de milhões de brasileiros. Isso acaba nos afastando de uma visão de longo prazo. Isso nos prende a pequenas picuinhas políticas que acabam, obviamente, piorando o nosso nível de governança, né? Eu pretendo trazer uma visão diferente nesse sentido, pretendo trazer uma visão que busque dialogar com as diferenças sem precisar perder a essência do meu posicionamento. Até porque, enfim, nós não somos um partido de pessoas que querem o poder pelo poder. Nós queremos, sim, obviamente, vencer eleições e ocupar posições de relevo para poder trazer uma nova agenda para o Brasil, diminuir o tamanho do Estado, dar mais liberdade para o cidadão, permitir que as pessoas trabalhem, prosperem e vivam suas vidas em paz, mas a gente não está disposto a chegar nisso a qualquer custo. A gente não está disposto a vender a alma para o diabo, nem nada do tipo. Nós somos um grupo de pessoas que vieram de fora da política, enfim, todo mundo tem suas profissões, ainda que muitos, como no caso, tenham se afastado temporariamente delas para se dedicar a esse projeto, mas a gente tem a convicção de que se não for eleito, não vai ser o fim do mundo, não vai ser o fim da vida, etc. O que nos coloca numa situação de que a gente não está disposto a matar ou morrer para ser eleito, como muitos por aí estão, né? Então, a gente pretende fazer essa caminhada ao longo de 2018 com muita serenidade, com muito foco e trabalho, claro, mas com a certeza de que o que vai nos levar mais longe vai ser a coerência dos nossos princípios e a força das nossas ideias. Obrigado, Fábio. Eu agradeço o seu tempo aí para conversar comigo. E quem quiser saber mais do seu trabalho, das suas propostas e do que você tem para falar, tem um seu site, não tem? Pode me procurar pelas redes sociais aí, ou mesmo pelo meu site, que é Fábio Osterman, tudo junto, com 2 N's no final, .com.br, ou procurar nas redes sociais, enfim, eu estou em todas, Twitter, Instagram, Facebook, dá uma olhada na minha página lá no Facebook, facebook.com/página do Fábio,
e fico à disposição aí. Obrigada e, boa sorte nas eleições. Com certeza. Obrigado, Isadora. Obrigado pelo Fábio. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.